Anteriormente, em Caminhos da Humanidade, a Era do Bronze e a história bíblica de José, deu-se paralelo à invasão dos Hicsos no delta do Nilo. Neste episódio, veremos o que acontecia no mundo enquanto Israel viveu na terra de Gósen. Curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sino de notificações para receber mais vídeos sobre estes e outros assuntos. Deixe seus comentários lembrando de respeitar as ideias dos outros, como gostaria que respeitasse as suas. E um muito obrigado especial, o Max Evangelista nos alertou que no vídeo anterior erramos ao citar a escrita hitita e mostrar uma foto da escrita aramaica. Muito obrigado, Max, essa passou por engano e agradecemos a sua correção. As religiões dos antigos caçadores da Idade da Pedra são um mistério, mas já podemos encontrar estatuetas de seres fantásticos, deusas, pinturas de senhoras das feras e cenários xamânicos. Uma coisa é certa, desde que existe humanidade, há rituais fúnebres, crenças sobre a morte e o divino. No mundo todo, alguns objetos muito pessoais foram colocados junto ao corpo, normalmente interpretados como necessários no pós-vida, algo comprovado nas tumbas da Idade do Bronze. Mas e se este costume fosse originalmente ter os objetos ao lado para serem encontrados por aquele que acordasse da morte? É possível que a primeira crença sobre a morte tenha sido de que a morte era semelhante ao sono sem sonhos, mas ao longo dos séculos foi progressivamente evoluindo para novas crenças religiosas? Há bons indícios para isso. Primeiramente, os sepultamentos primitivos mostram pessoas em posição fetal, como se estivessem dormindo, como se fossem acordar um dia, como se o corpo fosse renascer da tumba. Segundo, que as mais antigas crenças são contraditórias, pois ao mesmo tempo creem no espírito independente do corpo, mas têm uma desesperadora preocupação com a preservação do corpo, tentando mumificá-lo ou produzir um corpo de pedra que lhe seja substituto. Provavelmente este último foi a origem dos ídolos. A Suméria havia produzido as primeiras mitologias que passaram por uma síntese de crenças com os acadianos e produziram deuses associados aos astros e às forças da natureza, tais como Anu, Enki e Enlil. Entre os primeiros poemas mitológicos do mundo está a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh seria o rei de Uruk, um tirano invencível que acaba construindo uma amizade platônica com seu rival chamado Enkidu. Acontece que a deusa Ishtar pune Enkidu com a morte e Gilgamesh fica em prantos e se recusa a aceitar o fim do seu amado amigo. Inicia-se aqui a jornada do herói procurando resolver o problema da morte. Depois de várias provas, Gilgamesh encontra Utnapishtim, o sábio que ganhou a imortalidade dos deuses e sobreviveu ao grande dilúvio. O sábio lhe conta sobre o dilúvio e desafia a provar sua força para que ele entenda que não pode por si mesmo obter a vida eterna. Ele desafia Gilgamesh a ficar uma semana sem dormir, mas é claro que o poderoso guerreiro sucumbe ao simples sono. A lição é: se a morte é um sono que não podemos acordar, como Gilgamesh, o mais poderoso guerreiro, quer vencer a morte se nem pode derrotar o próprio sono? O próprio desafio de não dormir já é uma memória de que um dia os homens entenderam a morte como um sono, pois no poema o sono está em oposição ao conceito de imortalidade. Aliás, o fato de haver um poema sobre a busca pela imortalidade já é um indício de que, na forma arcaica, as pessoas sabiam que não tinham vida eterna incondicional. É claro que estamos vendo na epopeia de Gilgamesh uma crença em desenvolvimento ou construção, que ainda não tinha se tornado a atual crença de vida após a morte, mas estava deixando o conceito de morte como sono inconsciente. Por volta de 1750 a.C., Hammurabi iniciou o primeiro Império Babilônico, seguido da ascensão de seu deus tribal Marduk, uma versão dos amorreus para o deus do raio, conhecido por Baal,
entre os cananeus e por Zeus entre os indo-europeus. Como todos os deuses pagãos, Marduk não era o criador, pois a matéria primordial, normalmente as águas, já existiam e delas vieram os primeiros deuses. Para eles, Marduk era um tipo de demiurgo, ou seja, um deus menor que não era criador, mas era organizador do mundo. O homem havia sido criado do barro com o sangue dos deuses vencidos por Marduk. O conceito de que o homem nasceu da terra pode também estar relacionado ao sepultamento fetal observado em quase toda a pré-história humana. A compreensão antropológica sobre como o homem havia sido feito explica o que aconteceria com ele depois da morte. Se o homem era pó, ao pó voltaria, quando a morte o desintegrasse. Na crença suméria, os mortos não iam para o céu, pois este era exclusivo para os deuses e o morto voltava para a terra ou para baixo dela. O morto ia para o Kur, ou Irkala, o submundo escuro e sombrio abaixo da terra. Isso não era o inferno como muitos cristãos entendem hoje. Era o mundo dos mortos, literalmente nas cavernas e no subterrâneo, pois os mortos eram enterrados ou colocados em cavernas e, por certo, alguém começou a especular o que aconteceria nessas cavernas ou tumbas e criou a ideia de que existia uma versão sombria da nossa existência ali debaixo da terra, onde a comida e bebida eram pó seco aos falecidos. Afinal, o que mais poderia haver por lá? Os sacerdotes sumerianos começaram a ganhar ofertas, resolvendo a preocupação dos vivos com o estado de seus entes queridos. Sendo assim, a família do morto poderia aliviar a existência do morto de duas formas. Primeiro, oferecendo libações que eram derramadas sobre o túmulo, pois eles entendiam que os mortos as bebiam e isso era melhor do que aquele pó seco. E segundo, já que as obras da vida não faziam diferença para seu estado após a morte, as situações do porvir poderiam ser melhoradas com formas mais elaboradas de sepultamento. Afinal, o morto não estava no céu, estava debaixo da terra, podia-se dar a ele algum conforto a mais. O submundo sumério era governado por Ereshkigal, a personificação da morte. A deusa Inanna, com o objetivo de visitar sua irmã, descia ao mundo dos mortos e, ao passar pelos portais, deixava suas vestes e joias, um símbolo de sua glória, pois a morte destitui as pessoas de tudo. Então, no momento em que a morte lhe fitava o olhar, Inanna morria e se tornava um cadáver inerte, pendurado na caverna. Perceba que a deusa é a figura de uma pessoa corpórea, pois, sendo deusa, não poderia morrer, nem ter um corpo de carne para apodrecer. Mas é isso que o mito conta. Aliás, o fato do corpo da deusa estar apodrecendo mostra que os sumérios, o berço da civilização, ainda não compreendiam um conceito de alma independente do corpo, ou seja, este mito retrata uma crença em desenvolvimento incompleta, na qual se crê numa existência pós-morte, mas esta existência ainda está ligada ao fato de ter um corpo. Para Inanna sair da cova, precisaria ser substituída. Em muitas versões, seu marido, o pastor Tammuz, tomava seu lugar, e quando ele ressurgia da caverna dos mortos, explicava a chegada da primavera após o inverno, quando tudo morria. Note uma semelhança com o conceito monoteísta do cordeiro do sacrifício, substituto para a morte. Nos túmulos de Ur também encontramos figuras do cordeiro, usado para substituir os sacrifícios humanos. Eles sabiam que, para voltar da morte, era preciso um substituto. A crença deles estava no meio do caminho entre a ideia da morte como um fim, junto com um corpo e uma pós-vida. Então seria possível que, ao olharmos para as crenças da Suméria, estamos observando o desenvolvimento das crenças que abandonaram uma crença original? Estamos olhando para o desenvolvimento da crença da vida após a morte? Seria possível que a crença original fosse que a morte era o fim, mas então um substituto daria a possibilidade das pessoas voltarem do túmulo? Por volta de 1600 a.C., as civilizações estavam formadas e amadurecidas com suas próprias religiões.
Muitos desses antigos povos podem ter tido o primeiro conceito de morte como se ela fosse um sono, sepultavam as pessoas como que dormindo, mas então viam os seus entes queridos mortos em seus sonhos e associaram aos sonhos o mundo dos mortos. Talvez algo como o Kur dos Sumérios fosse um lugar acessado através do sonho, e pode ter sido este raciocínio que criou a ideia de um mundo espiritual dos mortos. Afinal, quem nunca sonhou com uma pessoa querida que já morreu? No Egito, na África, na Babilônia, em toda parte os homens tentaram decifrar seus sonhos e acreditavam que os sonhos provinham dos deuses. Na África, a antiga tribo dos Shansan ou Khoisan pode nos dar uma ideia de sua sociedade que pouco mudou em milênios. O animismo é uma filosofia encontrada em muitas religiões que reconhece que todas as coisas, tais como montanhas, árvores, rios, animais, são habitados por espíritos que ora podem ser bons, ora maus. O animismo existe para negociar o favor e alinhamento com as forças da natureza, despreocupados da necessidade de uma salvação. Para os animistas, o mundo dos espíritos, inclusive dos mortos, é acessado pelo estado alterado de consciência que chamamos de transe místico e é induzido por suas danças de transe. A dança e a música hipnótica serão uma marca em todas as religiões que buscam estados alterados de consciência. Para eles, o sonhar é um mundo espiritual entre o mundo dos vivos e dos mortos. E, de certa forma, o transe místico é meio que como o sonho, onde a mente está em outra esfera de consciência e vê todo tipo de coisas. Partilhando a ideia animista sobre sonhos e danças, do outro lado do mundo, os aborígenes australianos têm incrível semelhança religiosa com o povo San africano. Para eles, a terra é viva, a sua montanha no território norte, o Uluru, possui poderes mágicos. Tal como os africanos, os australianos acreditam que o mundo foi criado dos sonhos e ambos os povos pintavam seus mitos em rocha como os antigos caçadores da pré-história. Eles contavam sobre a serpente arco-íris, um ser mítico associado à criação, ao dilúvio e ao acesso do mundo espiritual. A serpente arco-íris era a mestre dos xamãs, ensinando as artes mágicas aos feiticeiros e o transe místico. O xamanismo, um outro modelo religioso das tribos do norte da Europa, Ásia, Oceania e América, é muito semelhante ao animismo. Mas o xamã é alguém que recebe um dom especial e consegue projetar seu espírito ou alma para fora do seu corpo e viajar ao mundo dos espíritos, utilizando a ajuda dos animais totêmicos como peixes, aves, lobos e ursos para trazer boa caça, curar enfermos ou, através de diferentes métodos, fazer adivinhações. Para isso, além de tambor rítmico, danças e mantras semelhantes ao animismo, o xamanismo desenvolveu diferentes usos de drogas conforme o local e cultura. Os xamãs se colocavam em estado alterado de consciência através da auto-hipnose e muitas vezes sob o uso de bebidas ou substâncias alucinógenas. Os xamãs Sami da Sibéria ingeriam cogumelos psicotrópicos, enquanto os andinos usavam folhas de coca e outros lugares, bebidas e variados tipos de fumo. Logo, mortos e espíritos passaram a ser considerados deuses. Até a Era Antiga, a China e povos ao redor dos coreanos ainda registravam o culto de um ser divino celestial sem imagem e escultura. O culto à divindade celestial suprema, o Senhor dos Céus, era chamado de Shang-Chi. A dinastia Shang é descrita como descendente dos ancestrais míticos Xie ou Qi e governaram a China no mínimo pelos próximos 500 anos. Apenas o imperador foi considerado digno de cultuar Shang-Chi, o Senhor dos Céus, o que deixou o povo sem acesso religioso e os levou a cultuar seus ancestrais ou formas animistas da natureza. Os mitos de origem destes povos nos dizem muito sobre o que entendiam da morte, pois a morte é o retorno ao estado criativo desorganizado. Como todos os pagãos acreditavam que o universo, no sentido dos elementos básicos da natureza, sempre existiu, o universo para eles era cíclico.
Eles não tinham a noção de um Deus criador fora da natureza como os monoteístas. Desta forma, os deuses eram forças ou criaturas superpoderosas que nasceram dos elementos. Ainda que houvesse um criador, o culto deste criador foi abandonado, como no caso citado da China, exemplo que pode ser rastreado em várias outras culturas. Um exemplo disso é a Índia, onde em 1600 a.C. os invasores vindos da Ásia Central trouxeram seus deuses da cultura védica, dos quais se conhecia um criador chamado Prajapati. Mas ao fundir sua religião com os povos locais, surgiu o hinduísmo e Prajapati se tornou Brahma, com o qual foram associados Vishnu e inúmeros outros deuses, entre eles adaptações de deuses locais como Shiva, que dança criando e destruindo o mundo num ciclo. Para o adorador de vários deuses, já que o universo é eterno, será sempre cíclico. Embora a ciência discorde que o universo é eterno, se a crença pagã, tal como no hinduísmo o universo é eterno, energia e, portanto, espírito são indestrutíveis e sempre estão num ciclo de mudanças. Talvez o conceito cíclico de tempo, ideia retirada da observação das estações do ano, tenha levado à noção de reencarnação. De fato, também podemos conectar esta percepção cíclica nos mitos sumérios que falavam sobre as estações do ano. Por volta de 1600 a.C., a religião cretense nos é um mistério devido às poucas fontes e à dificuldade de decifrar a sua escrita. Mas os textos da Linear B decifrados revelam-nos uma lista de divindades cultuadas em Creta no minuano recente: Zeus, Hera, Poseidon, Hermes, Atena e outros deuses. A formação do panteão grego estava em desenvolvimento e estes textos mostram a relação entre gregos e cretenses. Esta fusão foi tão bem sucedida que um hino a Zeus Kouros o identifica como protetor da fecundidade das plantações e rebanhos, o deus que morre e ressurge, tal como Texub, Baal, Osíris e Tamuz no crescente fértil. A Idade do Bronze para os gregos é chamada de a Era dos Heróis, ou o momento da história onde teriam ocorrido todas as lendas de semideuses da mitologia grega, e 1600 a.C. é o despertar da primeira civilização grega da história. Os jônios ancestrais dos gregos já ocupavam a Grécia e uma nova leva de tribos estava chegando, os eólios e os aqueus. Os aqueus fundaram Tirinto e Micenas, que o poeta grego Pausânidas atribuiu ao mitológico Perseu. A linhagem mitológica dos reis de Argos e Micenas é muito interessante, pois conduz seu mito fundador até a Babilônia, exatamente de onde a Bíblia diz que saíram todas as nações. Os túmulos do Peloponeso revelam mumificação parcial, máscaras de ouro, armas e pertences pessoais no túmulo. Haviam várias representações de deusas e de animais, especialmente bovídeos. Construíram túmulos, muros e templos com grandes pedras de 10 a 20 toneladas, que os gregos diziam ser obra dos ciclopes. Enquanto micenos dominavam o Mediterrâneo, outros indo-europeus chegaram aos Balcãs, vizinhando com os gregos. Eles formaram as primeiras tribos trácias, unindo-se às populações locais. A Trácia foi a origem do culto de Ares, do culto de Dionísio e da lenda de Orfeu, outra derivação do mito da descida de Nana aos infernos. Orfeu desce ao reino de Hades, que se parece muito com o curso sumério, indo em busca de sua amada que está presa na morte. Por volta de 1600 a.C., os gregos estavam construindo suas crenças, assimilando deuses de povos vizinhos. Apolo foi importado da Ásia, Afrodite foi trazida da ilha do Chipre e Zeus, trazido de Creta. Suas histórias foram unidas e ressignificadas no mito dos olimpianos. E os patriarcas hebreus? O monoteísmo era muito diferente. Não haviam ídolos, nem consulta aos mortos, nem transes místicos, nem danças hipnóticas, não haviam bebidas ou drogas para acessar o mundo astral. Aliás, durante o sacerdócio levítico, aqueles que entrariam no santuário eram inclusive proibidos de usar vinho para que sua mente não estivesse de forma alguma nublada. Deus se comunicava com seu povo de diversas formas e algumas vezes com os profetas por meio de sonhos, mas nunca os veremos conversando com espíritos dos mortos nos seus sonhos.
Das histórias que precedem a era mosaica, temos Enoque, um homem piedoso que viveu antes do dilúvio, e em Gênesis 5:24 descreve que ele foi arrebatado a Deus sem ver a morte. Abre aspas. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Fecha aspas. Não foi achado um corpo de Enoque, pois o texto diz que ele não apareceu. Isso porque foi em vida sem ver a morte para junto de Deus. Algo assim será relatado mais tarde com Elias no período da Idade do Ferro. Não era alguém desencarnado que ia ao reino ou ao outro mundo, mas alguém com um corpo. Os hebreus contavam que Deus fizera o homem do pó da terra, representando os elementos da matéria. E Deus soprou o fôlego de vida, em hebraico ruach, palavra que eles usavam para descrever o vento, e este passou a ser uma alma vivente, descrita como nefesh. Para eles, a alma, ou nefesh, era a vida, o resultado de algo que tem um corpo e recebe um fôlego, literalmente a matéria que respira. Quando Abraão morreu, Gênesis 25:8 diz que ele expirou, ou seja, soltou sua última respiração, seu espírito, e seus filhos o enterraram em Macpela, uma cova onde já estava sua esposa. O mesmo é dito sobre Isaac, e em nenhum caso é mencionado que eles foram após a morte para um outro mundo. Quando Raquel morreu, é dito que lhe saiu a alma, ou seja, saiu-lhe a vida. O conceito de que as pessoas estão num outro mundo após a morte foi totalmente estranho aos hebreus, que consideraram a morte como um estado de inconsciência, como pode ser visto mesmo muito depois na Era do Bronze, no Salmo onde o poeta diz que os mortos estão na sepultura e não podem louvar a Deus. Salmo 6, verso 5. E a ideia é repetida em Isaías 38, verso 18. O autor de Eclesiastes refletiu no capítulo 9 de seu livro que tudo sucede igual a todos e quando morre, terminam as emoções, não se sabe coisa alguma e não havia uma recompensa, ou seja, a morte era um sono inconsciente. No período dos profetas, Ezequiel capítulo 18, verso 4 diz que as almas podem morrer, portanto a alma não é imortal e a alma é uma pessoa que tem um corpo. Daniel diz que os mortos estavam dormindo na sepultura e acordariam na ressurreição, abre aspas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, fecha aspas, Daniel 12, verso 2. Na Bíblia, não encontramos os mortos existindo conscientes em algum lugar, mas sempre descritos como dormindo, descrição que continuou a ser usada mesmo no Novo Testamento, inclusive por Jesus, em relação à morte de Lázaro, em São João capítulo 11, verso 11. Foi somente depois do exílio em Babilônia que conceitos de vida após a morte começaram a adentrar no judaísmo vindos de outros povos. No Novo Testamento, os saduceus questionaram Jesus sobre uma viúva, caso houvesse ressurreição, de quem seria esposa e se reencontrasse os maridos de sua viuvez. Jesus explicou que na ressurreição seriam como os anjos, abre aspas, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar, também mostrou Moisés junto à sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Fecha aspas, Lucas 20, 35 a 38. O texto é claro, mostrando que Deus é Deus de vivos ao se apresentar como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele só é Deus de vivos porque eles vão ressuscitar, o que é o tema e assunto do texto e da pergunta feita a Jesus. Por que Jesus chamaria Lázaro dos mortos para tirá-lo do céu? Porque Lázaro nunca disse nada a respeito do mundo dos mortos, porque quando morto, ele estava inconsciente. Obviamente, há textos na Bíblia que aparentemente sugerem uma existência após a morte, mas eles não podem ser tomados isoladamente. É preciso considerar que Paulo, descrevendo a morte, diz que os mortos dormem até a volta de Jesus, como referido em 1 Coríntios 15, 51 a 52 e 1 Tessalonicenses 4, verso 13. É claro que hoje existem diversas crenças sobre o estado do homem na morte
e a maior parte dos cristãos e até muitos judeus e islâmicos compreendem que após a morte a alma vai para o céu. Reconheço que esta é a crença da maioria dos crentes, sem falar em todas as outras religiões. Isso tem servido de consolo para muitos que perderam seus entes queridos e tem meu respeito. Não quero retirar a esperança de ninguém. Reescrevi o final deste vídeo dezenas de vezes na esperança de que ninguém se sinta ofendido com o meu ponto de vista sobre a morte como um sono até a ressurreição. Eu evitaria muita polêmica neste vídeo se só contasse a história dos povos. Poderia nem fazer este episódio. Mas contar a história dos povos sem contar o que acreditavam é trair os objetivos deste canal e da série que visa contar a história sem deixar a Bíblia de fora. Faz parte deste estudo reconhecer nossa bagagem. E na minha bagagem, carrego o pressuposto teológico de que o homem é indivisível. E, obviamente, se você é um dualista, fará uma leitura diferente da minha. Minha conclusão é que houve uma compreensão original de que a morte era como um sono inconsciente, o resultado do pecado. Creio que houve a promessa de um substituto que um dia receberia a morte em lugar dos pecadores e, por sua substituição, os mortos acordariam um dia de seu sono, renasceriam do pó da terra e receberiam a vida. Com o abandono do culto ao Criador, o homem se voltou para suas experiências místicas e, iludido pela memória de seus queridos que eram visualizados nos seus sonhos, criaram-se crenças da vida além da morte, que foram intercambiadas entre as culturas até criarem o conceito de vida além túmulo. O culto dos ancestrais logo se tornou o culto dos deuses antigos e a idolatria. Este vídeo não é para dizer como você deve crer a respeito da próxima vida. É para dizer como eles acreditavam e como nós chegamos a crer diferente deles. O juízo de valor sobre o que se deve crer fica na esfera íntima da escolha de cada um. Eu já fiz a minha e apresentei com honestidade para vocês. Se você ouviu minha interpretação da Bíblia sobre a morte e discordou, mas respeita, eu te agradeço. Se você concordou, ótimo. E se não concordou, isso não nos impedirá de seguirmos juntos e em frente. Muito obrigado. Um abraço.